Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor Pastor Jonias, lição 11. Estamos diante da lição 11 da Escola da Revista Bíblica Dominical, editora Betel. A Páscoa Desejada. Está direcionado para o dia 15 de setembro de 2019. Trataremos nessa lição sobre a Páscoa mais desejada de Jesus, que precedeu a sua morte. Relembraremos a sua instituição e como ganhou em Cristo um caráter diversificado que impacta a igreja cristã e o mundo até hoje. 1 Coríntios 5 e 7. Cristo é a nossa Páscoa. Por que Jesus desejou tanto esse momento? Porque se materializaria justamente por época da Páscoa a realização da redenção da humanidade. Tudo vaticinado veterotestamentariamente, agora teria o seu cumprimento neotestamentariamente. Para entendermos isso, vamos falar aqui sobre a Páscoa. A Páscoa vem do hebraico psar, que significa passar por cima, passagem, pular além da marca. A Páscoa fala da libertação do povo de Israel através de Moisés do jugo dos egípcios. É a chamada redenção. Como isso se deu? Pela primeira vez se comemorou a Páscoa no Egito, determinado por Deus que se deveria matar um cordeiro, aspergir o sangue nas ombreiras das portas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse o primogênito daquela casa. O anjo chegaria ali na porta e, vendo-a sinalizada com o vermelho forte do sangue do cordeiro, teria que passar por cima, pular além da marca. Ele teria que respeitar o vermelho forte impregnado na ombreira da porta da casa do israelita, porque apontaria ou estaria apontando para a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Pular além da marca, não poderia entrar naquela casa, teria que respeitá-la. Ele teria que baixar a cabeça e ir em busca de outra casa, porque aquela casa estaria resguardada pelo sangue do Cordeiro. Veja tamanho desta prefiguração. É por isso que Cristo desejou tanto esta Páscoa, a última da sua vida, porque era o momento em que se cumpriria a profecia. Ele era o Cordeiro que iria morrer. Ele seria o Cordeiro Pascal. Então a instituição da Páscoa foi lá no Egito, com um sentido todo especial. A Páscoa tinha 3 elementos. Vamos abordar aqui sobre esses elementos. Cordeiro assado, um cabrito assado, pães asmos e ervas amargas. Ervas amargas falam de provações, de tribulações. O povo de Deus sempre esteve nas raias das provações, das tribulações desta vida. O povo de Deus não vive dias regalados aqui na terra. É um povo cuja morada não é aqui, a morada é no além. Aliás, a Páscoa seria realizada aos 14 do mês de Abib, no crepúsculo da tarde, e teria que ser comido rápida. Era uma comida feita que se realizaria rapidamente. Isto fala que a nossa vida aqui é passageira. Nós estaremos com o Senhor. Aqui é apenas um lugar onde nós estamos passando por experiências com Deus. Nossa morada é a lei. O povo de Deus não tem morada permanente aqui na terra. Então, as provações são materializadas no elemento ervas amargas. Pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, era um outro elemento da Páscoa. Estes pães sem fermentos falam da santidade. Quando nós olhamos para um dos 3 aspectos da salvação, nós vamos ver que a santificação é um elemento da salvação, é um aspecto da salvação. Para que se veja Deus, é necessário nos santificarmos. Sem santidade, jamais veremos a Deus. Porque Deus, sendo um anjo de luz que não conecta com pecado, Ele jamais nos aceitaria se não nos santificarmos, se não nos purificarmos. Nós temos uns animaizinhos
chamado armínios, próprios da região polar. Esses animais têm uma pele de um branco lírico, invejável, de alto valor, e eles têm uma característica especial: não se contamina com sujeira. Os caçadores sabedores desta característica dos armínios procuram esses animaizinhos para matá-los e tirar a pele, usando uma estratégia. Vão nas suas casas, quando eles estão pastando, porque são herbívoros, animais que comem erva, e colocam ali alguma sujeira nas suas casas e põem a matilha na mata, ou seja, os cachorros, para procurá-los. Quando os cachorros encontram esses animaizinhos, eles vêm desabalar da carreira para entrar em sua casinha. Chegando à porta, vê a sujeira, eles viram e preferem morrer estraçalhados na porta, não se contamina com a sujeira ali colocada. Assim também deve ser o crente. A sua vestimenta, a sua indumentária espiritual não pode ser suja com o pecado. Pães Asmos fala de santificação. Precisamos valorizar o sangue de Cristo que nos alvejou, nossa vestimenta branca. Como os armínios não se contaminam, assim também deve ser o crente. Aleluia. E no ato da Santa Ceia, ele está branco. Oh, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia. Um elemento da Páscoa é pães asmos. E por último, o cabrito assado. O cabrito aponta para Cristo. Cristo que passou pelas tribulações, passou pela cruz, sofreu. O sofrimento de Cristo foi ímpar, e o ato de assar o cabrito bem representa esse sofrimento de Cristo. Para termos uma ideia, na noite que precedeu o seu martírio, Cristo desceu após cear com 12 apóstolos, apresentado em 4 classes ou categorias de pessoas diferentes: os desviados, os crentes sem fé, os crentes autossuficientes, traidores e os genuínos. Ele passa pelo Ribeiro de Cedron, um lugar muito escuro, tenebroso. Cedron significa escuro, tenebroso, lugar que ninguém quer passar. E ali os grandes homens de Deus jogavam os seus amuletos e aquilo que impedia a comunhão com Deus, e aqueles que queriam ter uma aproximação maior de Deus, jogavam ali naquele lugar os seus amuletos e aquilo que impedia de ter uma comunhão com Deus. Cristo passa pelo Ribeiro Cedron, que era um ribeiro que dividia o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. O Monte Moriá, onde fica o templo, hoje Mesquita de Omar, e o Monte das Oliveiras, que é a prensa de azeite. Jesus passa pelo Ribeiro Cedron, esse ribeiro que vai para o deserto da Judéia e deságua no Mar Morto. Sobe na prensa de azeite e começa a sofrer, orando, gotas de sangue. Eu estou falando aqui do cabrito assado, como ele foi assado por nós, na caloria mais intensa. Reportando-nos há 2 milênios atrás, vamos enxergar um Cristo debaixo de uma oliveira, orando naquela madrugada. Oh, glória a Deus! Ele foi assado por nós. O anjo desceu para confortá-lo. Ele suou gotas de sangue, irmãos. Meus internautas, pensemos nisto. Gotas de sangue saíam dos seus poros. Jesus dali, ele foi para o pretório, ele foi preso, levado ao pretório, um lugar político, onde se julgava politicamente presos, e tiraram-lhe a roupa, vestiram indumentária vermelha, bateram em Jesus com uma cana, escarneceram dele. A roupa vermelha colocada ali era para escárnio, para gozação, para zombaria. Puseram uma coroa de espinho. Espinho é maldição, sofrimento intenso. Depois de julgado, passado pelo sinédrio, sentenciado à morte de cruz, que era a morte mais vergonhosa, agora essa cruz teria que ser carregada por ele na via dolorosa rumo ao Calvário. Veja bem que tudo isso fala intensamente de cabrito assado. Ele
tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então está aí os três elementos. Estão aí os três elementos da Páscoa. Ervas amargas, tribulação, provação. Pães asmos, santidade. Cabrito assado, Cristo. O objetivo da relembrança da Páscoa ao longo dos anos, a Páscoa era celebrada todos os anos, conforme vos disse, aos 14 do mês de Abib, no crepúsculo da tarde. Isso fala de um memorial que não poderia ser esquecido. E aqui o contexto pessoal do tempo de Jesus. As pessoas iam para Jerusalém uma vez por ano, no desejo de, nem que fosse a última vez, relembrar a Páscoa. E precisava de ser feitos os preparativos. Daí a razão de Cristo organizadamente mandar os discípulos ir procurar o lugar, o cenáculo, para celebrar a última Páscoa dele e a instituição da Santa Ceia. Glória a Jesus. Eles procuraram ocasião, o momento certo para prender Jesus, como deveria ser. Judas é o elemento-chave que vende Jesus por 30 moedas de prata, preço de um soldado. E os religiosos, os caciques religiosos da época, acharam importante a tomada de posição de Judas, porque aí se concretizaria a morte de Cristo. Eles estavam insatisfeitos com Cristo pregando, com Cristo polarizando a atenção de multidões e mais multidões de pessoas. Às margens da estrada, as pessoas ficavam perfiladas, aguardando o Cristo passar. Uma quantidade enorme de oprimidos, de leprosos, de doentes, de aleijados, de cegos, que precisavam olhar em Jesus Cristo e ser curados. Aleluia! Isso causava insatisfação. Eles queriam a morte de Cristo. Aliás, a Santa Ceia foi instituída para relembrarmos a sua morte, até que ele venha. Prenderam Jesus. Jesus ensinando no templo incomodava muita gente. Ele tinha uma prédica de resgate, como os religiosos da época não tinham. Então foi feito todo o preparativo em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Cristo teve cuidado de relembrar a Páscoa mais desejada por ele. E agora, o novo significado do pão, o pão usado por ocasião da ceia, era um pão sem fermento, pois o fermento tinha um sentido pecaminoso nessa ocasião. Então, o pão agora tem um novo significado. Como assim também tem um novo significado o vinho. O próprio Senhor estabeleceu o significado ao tomar o cálice. Ele disse: é o Novo Testamento no meu sangue. Lucas capítulo 22 e versículo 20. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Lucas. Estamos aqui no capítulo 22, a Santa Ceia. E o conteúdo do mesmo, ou seja, do vinho. O vinho é o sangue de Jesus Cristo. É uma figura do sangue, é um símbolo. Aleluia! E Jesus faz a associação entre o vinho e o seu sangue, que seria derramado por nós. A honra e a responsabilidade de participarmos da ceia. Qual é o crente que não tem alegria no seu coração e que não tem a responsabilidade de relembrar o Gólgota no ato da Santa Ceia? Quando nós relembramos a morte de Cristo, nós estamos numa esperança viva, aguardando o dia glorioso quando estaremos com Ele nas mansões celestiais. Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor! Bendito Jesus! Nós chamamos por Ti, cercamos Tua mesa, Senhor, por Teu Paracleto nos preside aqui, vem encher-nos de santo fervor.
Oh, glória a Deus. A grande ternura do teu coração chamou-nos aqui, ó Senhor, para nós celebrarmos em santa união tua morte, ó bom Redentor. Oh, glória a Jesus. Qual é o crente que não tem alegria em cear? Gozo na alma, a honra e a responsabilidade de participar da ceia, a nova aliança, um novo concerto, um pacto que fizemos com Cristo, aleluia, há quase 2 milênios, ou há mais de 2 milênios, já se discorreu, e o significado particular da Santa Ceia nos traz momentos de alegria, de gozo. Oh, glória a Deus. O autor, o comentarista de Sessão, pastor Samuel Ferreira, estava ungido ao abordar este tema, a Páscoa, associada à Santa Ceia. Meu querido irmão internauta, Cristo é a nossa Páscoa. Eu já vos disse, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Assim, na nova aliança, a igreja tem o dever de celebrar a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa. E temos o registro em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Até que ele venha e nos conduza à participação nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender a Páscoa, entender a Santa Ceia, ter responsabilidade em celebrar a Santa Ceia todos os meses, remontando o Calvário, indo até o Gólgota, porque a ceia nos fala alto da nossa redenção. A vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte